Muitos não afirmam que não creem mais, mas para eles não é mais uma prioridade. Para eles não é mais o centro do Evangelho. Mas, amigos, muitos de vocês, a vida de vocês foi impactada. Vocês que me assistem, a vida foi impactada porque o poder de crer da forma correta é entender que Jesus se tornou pecado no meu lugar para que eu me torne sua justiça. Amém? E quando eu creio que eu sou justo, não por causa das minhas ações ou por minhas obras, mas eu sou justo porque recebi a dádiva de Jesus, Ele levou os meus pecados, Ele nunca cometeu pecados para se tornar pecador na cruz, Ele levou os meus pecados. Eu não fiz justiça para me tornar justo, eu recebi a sua justiça. Amém? E quando Jesus levou os meus pecados, Deus o tratou com abandono. Amém? Deus enviou as suas maldições sobre Jesus. Não fique chocado, a Bíblia diz em Gálatas 3,13 que ele se tornou maldição, para que nós sejamos abençoados. Mas ele não cometeu pecado. Pedro diz que ele não cometeu pecado. João disse que nele não havia pecado. Paulo disse, ele não conhecia pecado. Todos eles. Paulo era um intelectual, ele disse que Jesus não conheceu pecado. João é um homem do coração, ele disse em Jesus não existia pecado. Pedro é um homem de ação, ele diz Jesus não cometeu pecado. Em todos os casos ele não tinha pecado. Mas ainda assim ele sofreu como ninguém sofreu. Mas na mesma proporção que Jesus sofreu, o abandono de Deus, sua maldição, seu juízo, sua punição. Do mesmo jeito, hoje eu e você devemos esperar o favor de Deus, suas bênçãos, sua bondade e sua misericórdia. Amém? Amém? Você pode dizer, mas pastor Prince, eu não fiz nada certo. Nem Jesus fez nada errado. Devemos acreditar assim. Esse é o Evangelho. Essas são as boas novas. A palavra boas novas quer dizer simplesmente boas notícias. Hoje temos muitas notícias ruins e isso as pessoas gostam. Mas Deus nos deu boas novas, conquistadas pelo sangue de Jesus. Por isso temos que batalhar pela fé. Hoje, quando falamos da fé, as pessoas perguntam qual a sua fé? Qual é a fé da sua família? Hoje a fé é usada de forma tão generalizada, mas no Antigo Testamento não era assim. Nunca era utilizada como sinônimo da religião, sinônimo da crença, nunca. Quando a Bíblia fala da fé, se refere à justificação pela fé, está falando do Evangelho. E Judas está escrevendo para o fim dos tempos. O seu livro vem antes do Apocalipse. E naquela época, alguns homens se infiltraram na igreja e eles conseguiram remover o Evangelho e usaram de uma certa artimanha. Eles, de forma dissimulada, quer dizer, de forma sutil, o diabo se utilizou de artimanhas. E a mesma coisa acontece hoje na igreja. A maior parte dos cristãos, se você perguntar qual é o centro do Evangelho, eles vão dizer, Jesus morreu por nós, e Deus nos ama, e agora nós somos salvos, vivemos uma vida de santidade. Eu creio em santidade, mas mais importante não é isso. Em nenhum momento você falou em justificação. Em nenhum momento você disse, somos...